Bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como eu sempre digo, nós não sabemos a que horas você vai nos assistir. Hoje nós estamos com o secretário executivo do ONDAS, que é o Edson Aparecido da Silva. ONDAS significa Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Duas questões absolutamente fundamentais. Mas antes da gente começar, Edson, você quer dizer oi para os nossos ouvintes e assistentes? Sim, olá a todos, todas e todes. É um prazer para mim voltar à Rádio Madalena, porque já tive a oportunidade de outras vezes conversar com os nossos ouvintes e internautas. E é muito bom a gente poder conversar sobre temas que são fundamentais para a vida das pessoas e do planeta. Uhum. Absolutamente fundamentais, né, Edson? Você é autor, inclusive, de um capítulo de um livro sobre essa questão. Como é que chama o livro? O livro, eu não me recordo o nome do livro agora, mas é um livro que tem muitos autores de várias partes do mundo, inclusive, e que trata exatamente dessa questão da essencialidade da água, não só do ponto de vista do abastecimento humano, né, do saneamento estrito sensu, mas também da água relacionada às suas várias interfaces, né, a importância da água para as diversas religiosidades, para as diversas culturas, inclusive dos povos originários e tradicionais, enfim, das várias formas como o ser humano trata a questão da água, inclusive com uma visão da água enquanto um ser, né? Um ser que também precisa ser olhado e respeitado, né? Mas o livro chama Água Compartilhando, Compartilhamento e Cultura de Paz, né? É um livro que foi organizado pelo professor Sérgio Ribeiro e pela professora Vera Catalão, da UNB, né? E um livro assim belíssimo que teve a contribuição do Leonardo Boff, do Ailton Krenak, enfim, do Pedro Arrojo, que é o relator especial da ONU para os direitos humanos à água e ao saneamento. Então, é um livro muito interessante e eu tive o prazer de escrever um dos capítulos, que é um capítulo que trata da questão da água, em que eu abordo o tema água, um direito humano, mas não só, né? Nesse sentido de ampliar esse conceito do direito à água, né? Uhum. Essa é uma breve síntese do livro. Aliás, é um livro belíssimo que eu sugiro que vocês compartilhem o link, porque ele está disponível para download, né? Muito Opa! interessante. Depois você nos dá o link antes de sair desse programa, tá? Sim, E aí sim. a gente compartilha com quem for nos assistir. E me conte, eu lembro que o Brasil recebeu o Fórum Mundial da Água faz alguns anos atrás, e nós então lançamos o Fórum Alternativo Mundial da Água. E fomos a Brasília tomando contato com vários povos
da América Latina, indígenas, etc., etc., que nos esclareceram muito, muito a respeito disso. E foi quando eu soube, por exemplo, que a mulherada, eventualmente, dependendo do país, caminhava durante 6 horas para buscar água. Lata d'água na cabeça, que a gente canta em verso e prosa, parece que é fichinha diante disso. E nos países onde a água foi privatizada, diziam elas que elas eventualmente só conseguiam comprar ou água para cozinhar ou água para beber e tomar banho, né? As duas coisas ao mesmo tempo não poderiam, e assim como também elas não poderiam pedir água emprestada da vizinha ou pegar ou captar água da chuva, porque elas seriam multadas, né? Continuou, você acabou de voltar de Dakar, onde teve o encontro internacional para discutir essa questão da água. A situação continua igual? Tem alguma semelhança? O que você achou disso? Raquel, muito boa questão, né? Isso, só essa resposta tomaria o nosso programa todo, mas vamos tentar situar bem essa questão. A, a dificuldade do acesso à água, ela não mudou, né? Se a gente, evidentemente, se pegar esse curto período de tempo que foi o Fórum Alternativo Mundial da Água no Brasil e agora. Então, assim, as, as dificuldades de acesso à água, elas são difíceis em várias partes do mundo. Na África, em particular, que é da onde eu estou vindo, né? Eu estive em Dakar, eu presenciei muito as pessoas com a lata d'água na cabeça, assim, né? Porque as similaridades climáticas do semiárido brasileiro com o semiárido africano são idênticas, né? Então, e a principal questão que se coloca aí é que você não vê os homens carregando água. Essa é uma tarefa exclusiva das mulheres. Então, em alguns lugares onde as pessoas vivem em situação de vulnerabilidade, as mulheres saem daquele espaço onde elas vivem, caminham até onde conseguem água. Então, eu vi as mulheres indo buscar água em prédios em construção, né, que tem ali a água encanada para a obra. Então, elas vão lá, enchem os galões de água e voltam para o local de moradia. O interessante é que isso não é uma característica do continente africano. No Brasil é a mesma coisa, né? E mais ainda, não é só no semiárido. Nós vivemos isso, por exemplo, na crise de abastecimento de água de 2014 e 2015 aqui no Brasil, onde as mulheres da periferia da maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, tinham que acordar de madrugada antes de sair para o trabalho para pegar o pouco de água que chegava para poder garantir o banho das crianças, garantir a alimentação, e etc. Bom, resumindo, então, a questão da violação do direito humano à água, ele está muito presente no mundo, sobretudo nos países do Sul, né, do Sul global, né? 2, as mulheres são as que mais sofrem com a falta d'água, né? E 3, o processo de privatização, o processo de controle da água pelas grandes corporações. E esse processo de financiarização da água tem ampliado
é a exclusão do acesso das pessoas a esse, né, eu não sei se a gente pode chamar assim, mas esse bem fundamental para a sobrevivência das pessoas, né? E a última coisa, né, para não me estender mais ainda na resposta, é que são as mães e as filhas. Então, as meninas, desde muito jovens, já passam por essa dificuldade. E eu não estou falando aqui ainda, que é outro aspecto que você destacou bem, é que tem lugares em que o encontro da água é muito distante. E as mulheres sofrem com a violência, inclusive violência sexual, né? De serem estupradas nesse caminho. Isso acontece muito na Índia, por exemplo, né? Então, é uma situação muito grave, é uma pena a gente ainda estar em pleno século XXI, estar vivenciando esse tipo de situação. Uau, chocante. Chocante, Edson, que em pleno século XXI nós estejamos ainda vivendo essa situação. Agora, vocês discutiram, entre outras coisas, em Dakar, a situação no Brasil também, né? E eu lembro que em São Paulo, em pleno Covid, eventualmente alguns bairros periféricos não tinham acesso à água e que a Sabesp, de uma certa forma, a partir das 19 horas, diminui o volume de água que coloca na rede, de modo que quem tem caixa pequena, eventualmente, quando chega em casa do trabalho, não encontra água ou encontra muito pouca água, e quem tem caixa grande é que consegue conservar. Acontece isso? Vocês discutiram essas questões, inclusive, quando vocês falaram da situação no Brasil? Nós não tivemos oportunidade lá de tecer a esse grau de detalhamento, porque eram muitas organizações, pouco tempo, mas eu tive a oportunidade de falar em dois momentos. O primeiro deles foi na abertura do Fama, né? Numa coletiva à imprensa, onde eu pude caracterizar a situação política que o Brasil vive, né? Já que era um evento internacional, falar desse processo de avanço do neoliberalismo, né? que avança muito fortemente no Brasil, com vistas a ampliar o processo de privatização, de forma geral, e da água, em particular, e de dizer que isso tudo, se é verdade que isso tudo acontece, não acontece sem resistência. E que é muito necessário a gente tentar unificar as lutas dos movimentos, do movimento sindical com os movimentos de luta pela reforma urbana, dos movimentos por moradia, e a gente partir do seguinte princípio, Raquel, e quem nos assiste aqui, é que ter acesso à água é um direito humano fundamental, independentemente da capacidade de pagamento das pessoas, independentemente das condições de moradia e da onde elas vivam. Por que eu acho que essa questão ela é importante? Ela é importante porque quando a pessoa se apropria desse conceito de que ter acesso à água é um direito, não é uma dádiva de nenhum governo e de nenhum governante, isso as anima a lutar por esse direito, né? Então eu acho que esse é o nosso ponto deve ser o nosso ponto de partida. Uma outra questão que eu acho que eu estou falando isso porque são temas que eu abordei, é a questão também da garantia de instrumentos de participação e controle social. Só que essa questão da participação e do controle social ela não pode ser só retórica.
nós precisamos transformar isso em ação prática, em ação concreta, né? E eu acho que esse processo da Covid-19 tornou mais transparente, mais claro esse processo de exclusão. Como você mesmo disse, nós não conseguimos fazer com que a Sabesp, em São Paulo, suspendesse esse processo operacional de redução de pressão na rede durante a pandemia, né? Quer dizer, a Sabesp manteve uma prática que é uma prática que acontece há muitos anos, que é de reduzir pressão na rede para diminuir perda de água sem se preocupar com a dificuldade do acesso à água das populações que vivem na periferia. Quando a Sabesp ela reduz a pressão na rede, ela afeta a Vila Madalena, e também, ou seja, ela é feita na Vila Madalena, mas é feita no Itaim Paulista. A diferença é que na periferia as pessoas não têm como armazenar água como tem as habitações da Vila Madalena, né? Então, é por isso que nas periferias as pessoas sofrem muito. E eu acho que nós precisamos introduzir uma agenda, e o Ondas tem trabalhado nisso, e eu até convido você, a Marcha Mundial de Mulheres, tal, a se incorporar nessa luta, que é uma campanha Sede Zero, em que a gente tem que lutar contra a suspensão do fornecimento de água por falta de pagamento, onde a gente tem que lutar para que as ligações de água e de esgoto não sejam cobradas, onde a gente tem que lutar para que haja a suspensão da redução de pressão na rede, né? A gente tem que lutar para que todas as pessoas inscritas no CAD único, nos programas de transferência de renda, sejam automaticamente incluídas na tarifa social, né? Então, são lutas, é uma agenda de lutas que eu acho que nós temos que nos unificar para empreendê-las, aproveitando que esse ano é um ano eleitoral. Mas fala-se também da privatização da água, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Tá? E tem uma série de países que chegaram a privatizar e que concluíram que a qualidade da água e que o custo dela era exagerado, né? E acabaram retrocedendo. E nós estamos falando de privatização da água, meu Deus do céu, Edson. O que faremos? Ótimo, Raquel. É assim, você pode falar sem medo de errar que a luta contra a privatização é uma luta mundial, sobretudo e principalmente nos países do sul global, países da América Latina e também da Ásia e também da África, né? Então, o que norteou os debates em Dakar, no Fórum Alternativo Mundial da Água, foi exatamente o tema da privatização, por causa né, porque é um absurdo você ter os serviços de água e de saneamento controlado por empresas privadas que têm como objetivo final o lucro, né? Então, essa é a primeira questão. Então, não é só realmente no Brasil que esse processo tende a avançar. E, nesse caso, em particular, a gente tem que falar de duas coisas, né? Antes de falar do processo de remunicipalização. Primeiro, você tem a privatização dos serviços, que é a água que chega na casa da gente, né? O esgoto que é produzido, né? Pelas pessoas. Isso é uma coisa, são os serviços. A outra coisa é a privatização da água em estrito senso, da água, dos corpos d'água, né? Então, eu estou separando aqui recursos hídricos de saneamento. Na verdade, é isso. E nós vivemos os dois problemas hoje no Brasil, né? Um deles é o processo de privatização da água no Brasil e no mundo. E o outro é esse processo de mercantilização dos recursos hídricos. O que eu quero dizer com isso, falando do Brasil? Você não pode privatizar
os corpos hídricos, os rios, as águas subterrâneas, né? As empresas não podem ir lá e comprar essa água. Mas você pode ter mudanças na legislação, Raquel, que façam com que o setor privado amplie o controle dessas águas. Por que eu estou te falando isso? Porque nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, tramita no Congresso Nacional uma lei do governo federal que cria o mercado da água. Muda a Lei Nacional de Recursos Hídricos, né, que é uma lei relativamente avançada, né, que tem um sistema de participação muito grande, entre que participa o Estado, o município, a sociedade civil, né, e cria o mercado da água, ou seja, as pessoas têm a outorga da água, que é uma outorga gratuita, né, o Estado dá a outorga, mas elas vão poder comercializar a água que eventualmente for outorgada a ela e que não for usada. Isso, o agronegócio e a grande indústria. Então, eu estou falando aqui de um processo de apropriação da água pelo agronegócio, pelas mineradoras, pelas grandes corporações. Olha que coisa louca. Sabe o país que viveu isso de forma intensa durante décadas e décadas? Foi o Chile. E qual que é a discussão central no Chile hoje? É exatamente da reversão desse quadro. Então, hoje, o debate no Chile é de alterar a Constituição para devolver o controle da água para o poder público, desprivatizar o controle da água. E o Brasil está indo exatamente na contramão do que passa a acontecer no Chile. Então, os nossos desafios aqui, eles são duplos. Nós precisamos lutar contra a privatização dos serviços de saneamento e lutar contra o processo de privatização da água estrito sensu. Uhum. E você falou da tarifa pública, enfim, ou Tarifa taxa... social. Tarifa social. Tarifa social, né? Eu lembro de ter feito algumas entrevistas na região do Paraopeba, né? Onde a Vale e as prefeituras locais, né? Depois do crime da Vale, né? Porque ela tinha sido avisada com relação ao risco de rompimento, eventualmente, e nada fez, né? Em Brumadinho, pelo menos, e em outros lugares também. E uma das entrevistas que eu fiz, um cidadão que foi atingido por essa catástrofe disse que a prefeitura e a Vale ficaram de isentar da taxa de água, porque, na verdade, o rio Paraopeba acabou absolutamente contaminado e a Copasa, que é a Sabesp local ali, tinha tantas substâncias, tanto cloro, que provocava coceira, provocava bolhas, provocava manchas, enfim, para quem tomava banho com ela. E queda de cabelo, de tufos de cabelo, inclusive. E que nada aconteceu, né? Não teve isenção de tarifa, né? Então, puxa, se promessa é dívida, essa promessa não foi cumprida, né, Edson? Eu acho que a gente... você definiu bem, né? O que aconteceu em Minas foi um verdadeiro crime, né? Um crime que não há precedente na história do Brasil, né? Um crime contra o meio ambiente, um crime contra as pessoas, principalmente, né? E a gente vive a gente vive sob a égide, sobre o poder dessas grandes empresas que, mesmo nessas situações, continuam impunes. Até hoje, as vítimas de Brumadinho e Mariana, né, do Rio Paraopeba, não foram indenizadas, não tiveram seus direitos respeitados, né? É uma coisa impressionante.
E você vê bem, nós estamos falando de uma empresa pública, sob o controle do Estado, né? Uhum. E mesmo assim, essa empresa ela não abre mão de tratar a água como mercadoria, porque a lógica da tarifa é a lógica que garante o lucro. E por que isso, Raquel, e quem nos ouve aqui? Porque a Copasa é uma das empresas que negocia ações na Bolsa de Valores. Então, ela tem acionistas privados. Então, mesmo sendo uma empresa pública, entre aspas, sob o controle do Estado, ela tem uma gestão voltada para atender os interesses dos acionistas. Então, a população não vem em primeiro lugar. A primeira coisa que tinha que ser feito, na minha opinião modesta aqui, era primeiro de tudo, suspender a cobrança da tarifa de água, porque é uma água, você não está vendendo um produto minimamente com condições de consumo, primeiro. Segundo, e não só isso, você tinha que pensar grandes alternativas de suprir a necessidade de água dessas pessoas de outras formas. Não sei como, mas se o homem vai à Lua, se você consegue avançar tanto na tecnologia, será que a gente não consegue avançar a ponto de garantir água para as pessoas? Né? Então, há um contrassenso, né, nisso tudo. E, por fim, eu acho que a gente vive um sistema judiciário no Brasil que não age tecnicamente. Um judiciário que age de acordo com os interesses do capital, de acordo com os interesses do mercado e de acordo com a mídia corporativa. Aliás, a mídia corporativa, a mídia burguesa, cumpre um papel que é um papel de defender, em última análise, esse tipo de crime ou de minimamente de não denunciar. Né? Então, é um quadro muito, muito difícil e que eu espero que a gente consiga reverter isso o mais rápido possível. Né? Amém. Tomara. E eu queria dizer que a Vale também está sujeita a uma legislação internacional que não está aplicando, né? Que deveria resgatar os estragos que fez na natureza. E, na verdade, em vez disso, juntando com essa questão da mídia, eles estão fazendo propaganda na televisão. Espere, por favor, eu vou nem esperar. Que coisa mais terrível. Não, e outra, viu? Só para você saber, os crimes que a Vale comete no Brasil, ela comete em outros cantos do mundo. A gente teve oportunidade de, simultaneamente, ao Fórum Alternativo que aconteceu em Dakar, organizar o fórum aqui no Brasil de forma virtual. Em Dakar foi presencial, aqui foi virtual. E nós tivemos oportunidade de tratar dessa questão da conexão África-Brasil, e há denúncias de que a Vale, ela, da mesma forma que ela age no Brasil, ela age na África também. Né? Então, é uma criminosa internacional. Assim, é uma coisa impressionante. E, assim como não é punida aqui, não é punida lá. Gente, que chocante. Bom, mas você, voltando a Dakar, né? Você me passou um documento assinado pela REDA, Rede Ecumênica da Água, né? Onde vocês assinam embaixo, enfim, está uma série de entidades que assinam embaixo, afirmando não só os direitos humanos à água, mas os direitos da terra, os direitos da água, a concepção tripartite da água, e uma série de outras questões. Você não quer falar um pouquinho disso, desse documento, desse... Sim, essa é uma percepção que tem sido já foi trabalhada em 2018, reforçada agora em 2019.
e 20, que é essa questão da intersetorialidade da água, essa questão da espiritualidade da água, que é uma coisa muito defendida por vários grupos internacionais e grupos brasileiros, o papel que a água cumpre no desenvolvimento de várias religiosidades, independente de qual seja, né? Então, é o olhar para a água além do direito humano, é um olhar da água enquanto um ser, digamos assim, né? É um olhar da água para a sobrevivência da vida no planeta, da vida das culturas, uma visão da água que respeita os seus vários usos, os seus vários costumes, a forma como os indígenas tratam a água não é a mesma forma que as pessoas que vivem na área urbana tratam e enxergam a água. É muito normal nos centros urbanos as pessoas darem as costas para a água, para os corpos d'água, porque os corpos d'água estão comprometidos. Então, em vez de lutar para recuperar os corpos d'água, para garantir vida à água, as pessoas preferem reivindicar a canalização dos corpos d'água, né? Porque se você fizer uma pesquisa, as pessoas falam: a gente quer aqui asfalto, queremos creche, queremos que canalize o rio. Mas canalizar o rio significa canalizar a incompetência do Estado de tratar aquela água, né? Então, as pessoas estão de costas para o rio e não convivem com o rio, né? Com os corpos d'água e tal. Enfim, essa carta é uma carta muito interessante porque faz uma abordagem muito ampla e chama para esse tipo de reflexão, que é uma reflexão muito interessante. E chama, inclusive, para a necessidade de educação ambiental nas escolas, né? Em todas as escolas, que seria fundamental para as pessoas poderem entender um pouco melhor esse problema, não é? Sim, e para poder cobrar quanto mais consciência há, maior capacidade de cobrança do poder público, né? Eu tenho uma opinião, né, que se é verdade que a água tem que ser vista como um bem comum, né, bem comum de todos, eu acredito que nós não, né, eu acho que nós não vivemos um estágio ainda de podermos abrir mão do papel do Estado no apoio às condições para que isso ocorra, sabe? Para que a água seja tratada, para que a água seja protegida, para que as políticas públicas olhem para a questão da água. Nós não estamos num estágio ainda de termos que prescindir desse papel. Então, eu acho que a educação nas escolas, e eu acho que a mídia poderia cumprir um papel de destaque nisso, mas não cumpre. Eu acho que realmente estratégico, mas sem essa coisa romântica da criança que chega em casa e fala para o pai: pai, não faz a barba com a torneira aberta, não lava o carro, não sei o quê. Isso é importante, mas é importante também dizer para as empresas públicas que elas não podem perder 40% da água tratada que ela produz. Então, se é verdade que o pai não pode fazer a barba com a torneira aberta, também é verdade que a Sabesp não pode perder, de cada 100 litros que produz, 40 em vazamento por falta de investimento na redução de perdas de água, por exemplo. Uhum. Agora, a Sabesp hoje tem 50% de acionistas e 50% pública, não é? E diz que vazamentos subterrâneos
a Sabesp tende a não consertar se isso for prejudicar a remuneração dos investidores, certo? Acontece isso também ainda? Sim. É uma coisa muito louca, mas há aqueles que defendem que investir em mais produção de água é mais barato do que investir em conserto de vazamentos, de rede, troca de rede. E essa é uma... Mesmo que isso seja verdade, isso é um crime contra o meio ambiente, porque quanto mais água eu tenho que produzir, mais eu tenho que buscar água longe, mais eu tenho que impactar o meio ambiente. Então, essa lógica é uma lógica que prevalece ainda. Então, por isso que nós somos contra essa questão de você negociar, essas empresas negociarem ações na Bolsa de Valores, porque, inevitavelmente, isso acaba fazendo com que a empresa viva uma dicotomia entre ser uma empresa pública que presta um serviço essencial e uma empresa de negócios, né? Então, a lógica do lucro é a lógica que acaba predominando. Quanto mais água eu vendo, mais receita eu tenho, mais lucro eu gero e mais felizes ficam os nossos investidores, os nossos acionistas, né? Investidores não, acionistas. Aham. Bom, e por falar em crime ambiental, vocês falaram também dos rios voadores, né? Os incêndios na Amazônia, que parece que bateram seu recorde no mês passado, neste mês agora, né? E que já vem de algum tempo tentando passar a boiada, né? Como disse o nosso ministro, eles têm prejudicado também, ou têm afetado de alguma forma essa questão da água? Nossa, Raquel, perfeito, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que uma coisa muito importante é a gente dialogar com as pessoas e que essa questão das mudanças climáticas ela é uma coisa real, né? Por quê? Por que eu falo que é real? Porque como tinha os negacionistas da vacina, como tem os negacionistas da Covid-19, há os negacionistas com relação às mudanças climáticas, né? aos desastres climáticos, já virou um desastre. E, sem dúvida nenhuma, que isso impacta em muito, e não só no Brasil. A floresta amazônica ela tem interferência nos países da América do Sul, né, principalmente. Então, tudo que acontece na Amazônia afeta o Brasil e afeta outros países também. Agora, é muito importante que as pessoas entendam que essa questão não é uma questão que longe da sua realidade, né? As mudanças climáticas elas provocam falta de chuvas e muita chuva. Então, o que nós vivemos, o que vivemos em Petrópolis agora, o que a gente vive nas periferias de São Paulo, enfim, em Minas Gerais, na Bahia, é fruto das mudanças climáticas que afetam a população urbana também. Então, as pessoas precisam trazer para o seu cotidiano essa narrativa das mudanças climáticas como sendo uma coisa real, né? Assim como é real a dificuldade do acesso à água, assim como é real a dificuldade de acesso à coleta e destinação adequada do lixo, assim como é real a falta de coleta e tratamento dos esgotos. Então, sem dúvida nenhuma, isso que você disse afeta e muito essa questão da água, né? Uhum. E
que mais você gostaria de salientar aqui com relação a esse último documento? A resistência à cultura capitalista que faz da água mercadoria. Esse é um ponto super importante, né? Você já falou disso, mas você gostaria de enfatizar? Eu acho que cada vez mais, né, quanto mais riscos de ter, quanto maior o risco de ter acesso à água, né, maior é a articulação do capital em torno do controle da água, né? Então, o risco da água se tornar mercadoria e instrumento de negócio é muito grande. E agora, Raquel, eu acho que um grande desafio nosso, e quem nos assiste e nos ouve aqui, é popularizar esse debate. É preciso a gente, sempre que puder, nas associações de moradores, nas escolas, nas universidades, pautar o tema da água, porque parece que as pessoas elas acham muito natural abrir a torneira e sair água para quem tem, mas ninguém olha para além disso. E a última coisa que tem que estar na nossa agenda são mais duas coisas. Primeiro, nós precisamos olhar para a garantia da água e do saneamento para as pessoas que vivem em situação de rua e que trabalham nas ruas. Então, você tem que ter banheiro público, você tem que ter água disponível para as pessoas e espaços de higienização. As mulheres no Brasil, parece que não, mas enfrentam um problema grave por conta dos ciclos menstruais e etc., com relação a isso. E é uma coisa que está longe da nossa agenda, né? Então, você imagina que a dificuldade que as mulheres têm em acessar banheiros públicos nas ruas. Os moradores em situação de rua que não têm acesso à água. O padre Júlio Lancelotti diz que é mais fácil o dono do estabelecimento jogar um copo de água na cara de um morador de rua, que vai pedir água, do que dar um copo de água para ele beber, entendeu? Então, eu acho que olhar para essa questão da água e do saneamento para além do domicílio tem que entrar na nossa pauta. E a outra coisa, nós precisamos incluir no artigo 6º da Constituição Federal, que é o artigo que trata dos direitos sociais, a garantia do acesso à água e ao saneamento como direito social. No artigo 6º você tem direito à educação, direito à moradia, direito a transporte, e não tem garantido o direito social do acesso à água. Botar isso na Constituição vai resolver o problema? Não vai, mas vai pautar o tema, vai levar esse tema para um campo constitucional que é muito importante. Então, são alguns desafios que eu acho que são importantes para a gente aí, entendeu? Certo. E você falou da água como um direito humano, né? E, na verdade, esse documento, assim como eu também pensei no primeiro FAMA, na verdade, é um direito do planeta, né? Porque é um direito dos animais, das plantas, dos seres humanos, da própria água. É exatamente o que essa carta da Reda quis dizer, isso. Uhum. Perfeito. E me conte, vocês chegaram a combinar alguma espécie de ação posterior em Dakar? O teu microfone, teu som. Você fechou o microfone. Algumas coisas eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, né? Uma delas é que o Fórum Alternativo provavelmente vai deixar de ser Fórum Alternativo. Deve ser alguma coisa tipo Fórum Popular da Água, alguma coisa assim. Por que isso? Porque quem falou que nós somos alternativos a alguma coisa, né? Por quê? Né? Então, acho que essa é uma questão
é importante. Hoje nós somos alternativos ao Fórum das Corporações, porque, para quem está nos ouvindo aqui, eu acho que a gente não disse isso, mas, ao mesmo tempo que ocorreu o Fórum Alternativo, aconteceu o Fórum das Corporações em Dakar, assim como foi aqui no Brasil. E esse Fórum das Corporações, ele confunde muito, porque dentro do Conselho Mundial da Água, que organiza o Fórum Mundial da Água, você tem agentes privados, mas você tem também universidade, você tem lá agências da ONU, você tem a Unicef, né? Mas, no final, a narrativa que prevalece é a narrativa das grandes corporações. E que a sociedade civil ela não tem espaço para marcar suas posições, entendeu, Raquel? Então, o Fórum Alternativo se contrapõe a esse fórum. Mas nós resolvemos lá que nós temos que deixar de ser alternativo e nós sermos o fórum. Então, é alguma coisa assim. Existe uma intenção muito forte de que a ONU seja a organizadora do Fórum Mundial das Nações. Então, e que a ONU garanta a participação efetiva da sociedade civil. Em março do ano que vem, em junho do ano que vem, deve acontecer um encontro da ONU em Nova York para tratar da questão da água e, quem sabe, a ONU passe a ser o órgão que chame esse Fórum Mundial da Água, assim como faz as COPs, mas aí com garantia efetiva de participação da sociedade civil, onde a gente vai lá disputar a nossa opinião com os setores privados. Esses são dois encaminhamentos importantes. E o próximo fórum será em Bali, né? No continente asiático. Bali, Indonésia, né? Sim. Que vai ser mais difícil ainda a nossa participação. Mas vamos estar de olho nisso e nos preparando para marcar nossa posição também em Bali. Vai ser quando em Bali? Então, eu não sei se vai ser em 2024 ou 2025. Ainda parece que... Não sei se já definiram isso, porque o fórum era de 3 em 3 anos. Não sei se agora vai ser de 2 anos. E tem também uma ideia de meio que tornar o fórum, esse nosso fórum, um fórum mais permanente, né? Com atividades mais... que não ocorra só de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. Então, mas são coisas que ainda precisam ser amadurecidas no nível internacional. E no Brasil, vai ter alguma repercussão desse encontro em Dakar? Então, a gente vai fazer uma reunião na quarta-feira que vem, dia 6, onde nós vamos fazer um balanço do que foi o nosso fórum aqui no Brasil. Eu vou dar um informe sobre o que aconteceu em Dakar e vamos discutir os próximos passos, né? Então, a ideia é um pouco essa. Tem muita gente que acha que esse devia ser um fórum mais permanente, mas, para ser bem realista, o difícil as entidades estão muito cheias de atividades, com uma agenda hiper lotada, precisa ver quem topa, um grupo de entidades que topa tocar esse projeto adiante. Eu acho que um dos problemas do FAMA de 2018 foi a gente não ter conseguido manter uma permanência, criar uma rede, né? Existem várias redes, mas a gente não conseguiu dar uma sequência ao acúmulo que nós tivemos em 2018. É importante só dizer que o ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, foi um legado do FAMA. Foi lá que um grupo de entidades se reuniu e resolveu criar o observatório. Já era uma ideia de décadas, mas que se concretizou a partir do FAMA e foi criado em 2019 e tem sido um espaço importante de discussão com relação ao direito à água no Brasil. Bom, Edson, a não ser que o Mauro queira acrescentar alguma pergunta, o nosso tempo está, infelizmente, chegando ao fim, né? Você gostaria... Mauro, por favor?
Mauro vai... Esse tema que o Edson traz é da maior importância, né? Essas considerações que ele fez em todos os aspectos, desde das questões políticas, das empresas que cuidam da água, tipo a Sabesp, né? E as consequências de se privatizar e o que isso pode redundar, bem como os interesses internacionais, né, em relação aos nossos aquíferos, por exemplo, que é outra coisa também importante, né, porque a gente não tem que privatizar a água. A água faz parte do planeta e pertence ao ser humano. Isso é um bem de todos, né? E a gente precisa cuidar dessa coisa aí, né? Então, o Edson, acho que trouxe, eu não tenho pergunta, ele falou bem as coisas importantes aí, como sempre, né? Como sempre, aí ele... Agora, eu acho que vai ser difícil a gente participar dos encontros em Bali, aí vai ser meio difícil. Do jeito Exatamente. das coisas... Eu sei que a Coca-Cola está se apressando. Eu era o único brasileiro lá. Eu era o único brasileiro no Fórum Alternativo Mundial de Dakar. Não tinha mais nenhum brasileiro. Sim. Estamos pobres, né? Pois é. E eu fui a convite deles, né? Então isso também merece destaque. E eles deram uma importância para o Brasil. Tanto é que eu compus a mesa de abertura, que fez o diálogo com a imprensa, e depois, no outro dia, uma outra mesa que falou do Brasil, né? Então, e da América Latina. Então, foi uma presença... eles valorizam muito o papel do Brasil. Né? Importante. Fundamental. Bom, Edson, você quer se despedir dos nossos... Sim, quero sim. Quero agradecer muito ao Mauro, a Raquel, essa oportunidade, dizer que a Rádio Madalena presta um super, mega serviço para a luta e para a resistência, né, dos movimentos sociais brasileiros, e eu estou sempre à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho, Raquel. Obrigadíssima, Edson. E foi muito bom ter você aqui hoje para conversar sobre essas questões. E o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Ok? Um abraço a todos, então. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.